Olá, sejam bem-vindos a mais um Pod Integra, o podcast que integra conteúdos da saúde física e da saúde mental para que você possa viver em total harmonia. Hoje, com um convidado especial. Minha gente, esse homem veio de São Paulo para estar aqui com a gente gravando esse Pod Integra. Meu querido amigo, Dr. Arley Cleverson, muito obrigada por ter aceito o convite, por estar aqui com a gente, né? O Arley, gente, ele é ginecologista obstetra e também tem especialização em medicina fetal. E, é claro, a mesa só está completa se Pedro estiver aqui com a gente. Muito obrigado, psicóloga. Pessoal, é um prazer estar aqui. Hoje é um dia tão especial, Dia Internacional da Mulher, e a gente não poderia menos do que trazer um especialista, né? Né, doutora Arley? Isso, Pedro. Que vai muito feliz pelo convite de vocês, pela participação aqui do Pod Integra junto de vocês. É um prazer nosso, né, psicóloga? É verdade. Arley, começa se apresentando para as pessoas, né? Para as pessoas te conhecerem um pouco, saberem o que é, né, ser um ginecologista obstetra que trabalha com medicina fetal, que eu acho que tem gente que não sabe muito bem o que é isso, né? Ah, é verdade. Pode ter bastante gente que não entende, Exato. Não conhece a especialidade, né? Porque é, na verdade, uma subespecialidade dentro da ginecologia e obstetrícia. Então, eu fiz ali a formação tradicional, convencional, né? Que passando pela medicina, depois da medicina fiz a residência, os 3 anos da ginecologia e obstetrícia. E como a obstetrícia sempre foi realmente uma paixão, amor à primeira vista, desde a graduação, confesso que tentei ir para o lado mais da ginecologia, mas não teve como. Então fiz essa subespecialidade dentro da obstetrícia, que é a medicina fetal, que é uma forma da gente avaliar e se especializar ainda mais na avaliação do feto. Então, a medicina fetal ela surge ali no começo da década de 90, com esse foco no feto, e ao longo dos últimos anos, principalmente nos últimos 10 anos, ela evoluiu muito com a avaliação materna também, trazendo a utilização da ultrassonografia, que é a principal ferramenta de um especialista em medicina fetal, é a ultrassom. E com a ultrassonografia, a gente avalia tanto aspectos da saúde materna e fetal. E nos últimos 2 anos, já tendo passado por essa formação tradicional, eu tive contato com... Primeiramente, foi uma nutricionista que foi paciente minha, que já tinha essa visão integrativa. A partir dela, eu consegui ali me permitir abrir o leque, abrir minha visão para o mundo da saúde funcional integrativa. E aí fui estudando suplementação. Na sequência, também participei de um curso de medicina funcional integrativa mais geral, pegando todas as áreas mesmo da medicina, não só dentro da ginecologia e obstetrícia. E hoje eu estou, inclusive, dentro de uma pós-graduação junto com a minha esposa. A gente está participando ali, é uma pós-graduação em saúde da mulher e fertilidade, para a gente justamente abrir o leque. Também hoje, apesar de eu atuar muito com gestante e pacientes que estão planejando engravidar, mas eu entendo que existe dentro da saúde da mulher de como um todo, existe um leque muito importante e muito grande que a gente tem muito a contribuir com essa visão 360 graus, que é justamente a visão que vocês trazem aqui no podcast. É verdade. É incrível, né, psicóloga? A primeira abordagem dele foi através de uma nutricionista integrativa. Muito legal, né? Como que a gente... Como conecta, né? Como que a gente está sempre se conectando com isso. E é o que a gente sempre fala, né, Pedro? Aqui, você, na verdade, já é integrativo. Você só encontra, né, aquelas pessoas que vão estar ali trabalhando e falando a mesma coisa que você, e aí você diz, caramba, achei o meu lugar. Né? Com certeza. E hoje nós vamos estar falando sobre um tema muito importante, que é aborto de repetição, que é algo que parece que é algo que não acontece, mas infelizmente acontece muito. É bem pertinente, né? Conta pra gente, doutor Arley, como funciona, o que é esse aborto de repetição? Porque às vezes as pessoas estão em casa, né, pessoal que está assistindo esse Pod Integra agora, às vezes não sabe o que é um aborto de repetição. E muitas vezes a gente precisa ter essa informação na íntegra mesmo. E nada melhor do que isso, doutor. Doutor, explica para o pessoal de casa o que é esse aborto de repetição. Não, com certeza. Um ponto que você trouxe, né, Aline, em relação a muitas pessoas não têm noção do quão comum é abortamento na nossa prática no dia a dia. Se a gente for considerar o abortamento em si, que é quando a paciente ela tem uma perda inicial, principalmente ali antes de 20 semanas de gravidez, antes dos chamados 4 ou 5 meses, isso vai acontecer em 25% das gestações. Uma em 4 gestantes vai ter um abortamento. Quando a gente fala em abortamento de repetição, essa taxa diminui um pouco, mas é algo em torno de 5% a 10%. Então, ainda assim, é um número importante alto, né? E relevante. Às vezes, a gente não fica sabendo porque a maioria das pessoas guardam para si e não querem divulgar, não querem expressar, e aí você não sabe. Até tive uma paciente, me lembrei dela agora, que quando ela teve uma perda
com 16 semanas, foi uma das, felizmente até hoje, poucas pacientes que eu acompanhei desde o começo e que teve a perda. Depois que ela teve, que ela foi ver e conversar com outras pessoas, ela foi descobrir pessoas do núcleo dela próximo que já tiveram, que ela não sabia, porque as pessoas não contam. Então, assim, é muito comum, a gente precisa falar, na verdade, a complicação obstétrica mais comum que existe. 20% dos casos, a gente tem outras, mas nenhuma chega a essa incidência como o abortamento espontâneo. E quando a gente pensa em abortamento de repetição, existem diferentes formas de caracterizar o abortamento de repetição. A mais aceita é quando a paciente ela tem 2 ou mais perdas gestacionais no primeiro trimestre ou até mesmo antes de 20 semanas. E aí, isso é o que as guidelines, protocolos nacionais e internacionais recomendam como um mínimo para poder começar a fazer alguma investigação. Então, isso é algo mais oficial e de recomendação formal. Científico mesmo. Isso, porque é quando, teoricamente, quando nos estudos populacionais, né, de grande número de pessoas realmente, eles entendem justamente que, na maioria das vezes, e isso acaba acontecendo mesmo, aquele abortamento inicial, ele é esporádico. Ele não vai acontecer novamente. Mas ainda assim, a gente sabe que 5, 10%, como eu comentei com vocês, a paciente vai ter uma perda novamente. Na minha prática, eu já tenho uma visão que eu acredito que você também alinha, da individualidade. Imagina uma paciente que já teve uma perda, eu vou esperar ela ter uma segunda perda, passar pela dor da perda novamente, para só então poder investigar. Infelizmente, tem muitos profissionais que têm essa visão, eu diria até mais fechada, que segue à risca protocolo e que não abre mão. Eu acredito que a gente precisa ter uma flexibilidade, entender o lado da paciente e se ela quer investigar, mesmo após a primeira perda, pensando em evitar uma segunda, em minimizar o risco de ter uma segunda, de passar pela dor, que eu imagino, e você como psicóloga vai entender muito bem o quanto que é a dor da perda, o luto que essas pacientes passam, né, após um abortamento. Então não é algo fácil, não é algo simples e é importante a gente ter essa consciência. Eu sempre busco ter isso na abordagem. Isso é muito importante, Arley. Você falou de 2 pontos aqui muito importantes nessa história toda, né? Um é o quanto elas passam por isso sozinhas, né? Esse sentimento exato, né? De estar só. Então imagina, aquilo ali é algo que ela sonhou, que ela planejou, né? E ali ela passa por aquela situação, muitas se culpam às vezes, né? Tipo assim, por mais que às vezes o médico fale, não, isso é algo que acontece, pode vir a perder. Às vezes elas acham que foram elas que fizeram algo de errado, que o problema está com elas, e isso vai depender muito das crenças que elas têm a respeito delas, que pode fazer com que isso venha a ser algo muito mais complicado emocionalmente. Um trauma, né? Exato. Então, assim, e muitas delas passam por tudo isso sozinha, porque ainda tem essa coisa da vergonha. Exato. Entende? A vergonha, como assim perdeu o bebê? Né? Então, a pressão da família, então assim, elas sofrem tudo isso, às vezes sozinha e algumas vezes sem falar nem com o companheiro, porque às vezes é o sonho dele. E aí ela passa por aquilo ali sozinha, quieta, calada, aquela dor, aquele sofrimento, e às vezes sorrindo, como se tudo estivesse bem, e ela por dentro está destruída. Está destruída. Entende? Entendi. Doutora Arley, me conta uma coisa, conta ao pessoal em casa isso. Quando essa abordagem acontece primeiro o aborto, né? Você identifica a causa, identifica tudo e usa essa visão integrativa para encaminhar esse paciente para outro profissional, um psicólogo, às vezes algum outro médico de uma outra especialidade. Como é que é a sua abordagem integrativa para acompanhar esse caso? Perfeito. Trazendo a tua pergunta, Pedro, e com o que a Aline comentou, queria trazer um aspecto importante. A responsabilização que existe a nível de sociedade, cultural, que cai em cima do ombro da mulher é muito grande e que a gente investiga muitas coisas relacionadas à saúde da mulher. Mas a gente precisa falar aqui que a saúde paterna, saúde do homem, também é importante em relação a esses aspectos relacionados ao abortamento. E existe um preconceito muito grande na prática de parceiros que se esquivam, evitam e muitas das vezes não participam realmente, tem uma resistência muito grande de participar desse processo de investigação e de tratamento para poder se preparar para uma próxima gestação. Então a gente precisa trazer o homem também. A gravidez, ela não é só da mulher.
Aquele feto, aquele embrião, aquele concepto, ele é resultado de 50% ali de material genético da mulher e 50% de material genético do homem. Então, ele tem sim responsabilidade, ele precisa participar desse processo, existem alguns fatores importantes na investigação. E esses fatores, aí já começando a responder o Pedro, eles estão muito relacionados com a questão que relaciona os dois, né? São as chamadas causas genéticas, alterações cromossômicas, alterações gênicas, alteração da qualidade ali do óvulo da mulher, alteração no DNA do espermatozoide do homem. Então, existem essas questões, é preciso ser feito um exame ali de cariótipo de ambos para poder avaliar, às vezes tem alterações que nós que fenotipicamente somos normais, né, olhamos assim, a gente... É como se nós somos totalmente normais, mas às vezes o ponto genético tem uma pequena alteração, só que quando você vai pensar na parte reprodutiva, essa alteração vai causar um efeito de perda, porque aquela questão cromossômica não é compatível com a vida. E a questão do homem em si, essa fragmentação do DNA espermático, que é um exame que precisa ser feito e muitas das vezes não se faz um espermograma convencional. Isso eu acho um ponto interessante de trazer para quem está assistindo a gente, porque a fragmentação ela demonstra quanto que o DNA do espermatozoide está saudável e se esse DNA está muito fragmentado, e aí do ponto de vista de saúde integrativa e estilo de vida, algo que impacta diretamente nessa qualidade do DNA espermático, se esse DNA não está muito fragmentado, isso aumenta o risco de abortamento. E aí a abordagem para esses casais que tem um homem com a fragmentação de DNA espermático muito alta é justamente melhorar a qualidade de vida, melhorar ali estilo de vida, dieta, tirar hábitos danosos como tabagismo, sedentarismo, obesidade, diminuir a inflamação, melhorar a dieta, fazer atividade física, todos esses aspectos estão muito relacionados com esse ponto. Causa genética é uma outra causa que é muito comum e que quase 100% dos profissionais vão acabar investigando e se atém muito a ela, não é que ela não seja relevante, ela é muito, mas aí eu quero puxar um questionamento de que não é a única, existem muitas outras aqui que eu vou mencionar com vocês, são as trombofilias. Existe a SAF, que é um fenômeno ali que, como se formassem microtrombos na vascularização da placenta e isso leva ali a uma dificuldade de formação da placenta e até mesmo perdas mais tardias por conta desses trombos e de impedir vascularização. Além disso, causas nutricionais. Então, existem estudos mostrando, como, por exemplo, deficiência de vitamina D associada a abortamento, deficiência de outros micronutrientes também. Esse é um ponto que não dá para negligenciar. Endócrinos metabólicas, então alterações de tireoide, um diabetes mal compensado, então paciente com diabetes, uma obesidade. Tudo isso também leva a um risco de abortamento, seja espontâneo, único ou até mesmo de repetição. E um outro fator que eu sempre coloco e trago como investigação são de fatores imunológicos. A gente já sabe que a gravidez, acontece durante a gravidez, principalmente nesse começo, um fenômeno imunológico importante, necessário para implantação e para formação e desenvolvimento dessa placenta. Sem esse fenômeno imunológico, isso não vai acontecer, só que ele precisa acontecer de uma maneira equilibrada. Se existe um exagero ou um efeito imunológico também baixo, essa gravidez ela não vai evoluir. Então, são esses os principais fatores relacionados a abortamento de repetição e que precisam ser investigados. E quando identificados, existem condutas específicas para cada um deles. E aí entra o aspecto da individualização. Exato. Né? Exato. Porque não adianta, assim, não tem uma fórmula, né, Arlen? Não tem uma fórmula mágica de que é assim ou é do outro jeito, né? A gente vai ter, dentro dessa visão 360 graus que a gente tem, né? Por causa dessa nossa formação funcional, integrativa, né? Você na medicina, eu na psicologia. E essa visão faz com que a gente possa olhar para essa paciente de uma forma exato, na individualidade da história dela, mas dentro do todo que está acontecendo com ela ali naquele momento. Né? E dentro disso tudo, você consegue ver qual é a melhor intervenção para ela naquele momento. E até acessar quem são os profissionais que vão poder me ajudar, né? Para poder trabalhar com essa paciente, que nem você mesmo falou. Aline, tem horas que vai precisar trabalhar com a questão nutricional. E aí a gente vai precisar encaminhar para um nutricionista toda essa questão emocional, porque eu imagino essa mulher quando ela chega, né, ali no teu consultório, que ela já teve o segundo aborto na história dela, né? Ela deve chegar ali arrebentada,
né? Fragilizada. Sem dúvida, né? Fragilizada. Sem dúvida. Você me permite, psicóloga? Claro. Então, doutora Arley, abrindo aqui o canal, né? Eu queria saber da psicóloga agora, como é que se essa paciente chegar até o teu consultório, psicóloga, qual é a sua abordagem integrativa em relação a isso? Doutor Arley conheceu a história dessa paciente, viu toda a causa que ela tem, encaminhou para a psicóloga Aline. Qual a sua abordagem no consultório com ela? Conta pra gente. A primeira coisa, né, que essa mulher precisa quando ela chega no consultório é de acolhimento. É a primeira coisa. Ela precisa ser acolhida, ela precisa ser ouvida. Porque muitas vezes não dão oportunidade dessa mulher expressar, falar o que ela está sentindo. Então ela precisa de um espaço para poder chorar, para poder falar, sabe? Para poder expressar a dor daquele luto que ela está vivendo. Porque não é a perda de um bebê, Pedro. É a perda de um sonho. É a perda de um sonho. Então aquilo ali dói. E quando não é o primeiro, você tem toda a história traumática do que você passou na perda anterior. Então quando ela chega, a primeira coisa eu preciso acolher. Segunda coisa, eu preciso escutar a história dela. Para saber o que aquela perda significa na vida dela. Porque, como a gente falou, para cada mulher vai significar uma coisa. Exato. Né? Então, para umas pode ser que eu sou realmente um fracasso. Bem que a minha mãe dizia que eu nunca ia ser mãe. A culpa social, né? Você está entendendo? A pressão, então, assim, né? é diferente para essa mulher. Às vezes é aquela que está já o reloginho biológico contando, e para ela essa perda, que já é, de repente, a terceira, tem outro significado. Então, você tem que ouvir essa história. Mediante ouvir essa história e saber quais são as situações de questão de crenças, né, de crenças distorcidas, limitantes que ela tem, situações traumáticas das perdas anteriores, aí eu vou entrar com a minha intervenção. Trabalhando com a psicologia positiva, mostrando para ela, né, os pontos positivos que ela tem para ela conseguir ir adiante. Eu vou trabalhar com ela, com a terapia cognitiva comportamental, trabalhando as crenças limitantes que essa mulher constrói dentro dela e às vezes de que eu não vou conseguir mesmo, né? Não vai adiante. A gente sabe que se na cabeça dela estiver dizendo que ela não vai adiante, esse útero não vai também adiante. Não é? Isso é verdade. Não vai conseguir. Depois eu vou trabalhar também dentro das terapias de reprocessamento, como MDR, com Brain Spotting, né? Todas essas situações traumáticas que ela passou, para que haja um ressignificar de tudo aquilo que ela passou e aquilo que era dor, que era trauma, se transforme em aprendizado e crescimento, para que ela possa zerar e com aquela experiência anterior, com toda a sabedoria e não mais a dor, ela possa seguir adiante. Porque assim, para pensar, gente, é muito sério, eu falo assim, às vezes elas não se tocam. Quando você perde um bebê, aquele útero, ele passa a ser um túmulo. Como você vai gerar uma próxima criança num túmulo, num sepulcro? Às vezes as pessoas não se tocam disso. Entende? Você literalmente tem que sarar aquilo, você tem que tirar as feridas para que aquele túmulo deixe de ser um túmulo, um sepulcro, e volte a ser um belo jardim, uma terra fértil. Volte a florescer, né? E volte a florescer, entende? Isso é muito sério. E o caminho psicológico, né? O caminho emocional, eu acho que é a semente para isso, né? Exato. Quantos Porque casos? se você não estiver bem com a cabeça, se você não estiver bem com o seu emocional, você não acabou ciclos, né? Eu acho que é muito válido isso. Quando você encerra ciclos, acho que você consegue fechar a página e partir para um novo. Exato. Né? Então, acho que isso é um caminho, né, psicóloga? São muitas histórias, né? De muitas dores, né? Elas chegam realmente assim, né? E é lindo, né? Tem um trabalho, lembrei aqui de um caso lindo, né? A gente trabalhou justamente todo esse ressignificar dela, né? E ali depois, no final, a gente trabalhou, ela colocou a mão na barriga, né? Ela falou assim, agora eu não tenho mais o sepulcro. Eu falei, o que que tem aí? E aí a gente foi trabalhando, ela botou a mão na barriga e começou a sorrir. Eu falei, tem algo poderoso acontecendo aqui, eu vou ficar quieta para não atrapalhar. E eu trabalhando na estimulação, né? Na hora eu estava com a estimulação tátil com ela. E ela ali com a mão na barriga, sabe, olhinho fechado, e aí daqui a pouco, quando ela acabou, eu falei assim, então, o que aconteceu? Ela, ai, Aline, eu vi como se fosse um lindo jardim agora eu tô pronta para poder gerar. E, gente, é claro, né, aí o corpo se abre, né, Arley? Sim. O corpo se abre para que aquilo realmente aconteça. Com certeza. Né? E é Com lindo certeza. demais. E esse processo é algo interessante que, primeiro, não é tão simples como você trouxe, e é um processo que
precisa continuar ao longo da próxima gestação. Exato. De sempre ter essa acolhida, essa empatia, a acompanhamento, escuta, o entendimento de que houve um luto. Essa paciente, ela passa a gestação dela, após 1, 2, quantidade de perdas que ela teve, sempre com aquela ansiedade, expectativa e medo se vai ter uma nova perda ou não. Principalmente aquelas pacientes que tiveram a perda no final da gravidez. Exato. No 3º trimestre. Quando ela tem a perda já ali com dói 38, demais. 39 semanas, que ela já está quase para ter o seu bebê no colo. Chega a arrepiar. É, Dói demais. Toda perda é muito dolorosa, mas Essa eu suponho que essa é muito mais dolorosa até. E ela passa toda a gestação com medo. Quantos pacientes que você chega, que ela teve uma perda com 38, né, 8, 9 meses. Quando ela está chegando próximo dessa idade gestacional, ela vive tudo aquilo que ela passou. Se você não trabalha, que é o que a gente está falando, se você não fez um trabalho emocional, né, com ela, para que ela sarasse todo esse trauma, ela vai viver esse transtorno. Aí entra um outro problema. Ó. Ela vai viver esse estresse durante toda a gestação e que a gente sabe que esse eixo HPA ativado vai trazer consequências para esse bebê, inclusive transtornos mentais no futuro. Com certeza. Né? Um bebê com uma mãe que passa por uma depressão ou que ela tem um nível de ansiedade muito alto, quando nasce, é totalmente diferente, não é, Arlen? Exato. Esse é um dos pilares, inclusive, dessa assistência 360 graus para essa paciente. Então, você tem a dieta, você tem o exercício físico, sono de qualidade e gerenciamento de estresse, eventos traumáticos de ansiedade. Então, são os 4 pilares principais e eu coloco a suplementação aqui como uma cereja do bolo, que vai otimizar e potencializar tudo isso. Mas se não tiver esses 4 aqui bem alinhados, ajustados e caminhando, claro, da melhor forma possível, a gente sabe que vez ou outra pode ter desafios, ninguém é perfeito, claro. Somos seres humanos, mas a gente sempre tenta buscar o melhor performance possível em cada um desses 4, a gente tem muito mais chance, a gente tem muitos estudos já relacionando os 4 com desfechos obstétricos desfavoráveis. Além de perdas, você tem aí pré-eclâmpsia, restrição de crescimento, trabalho de parto prematuro, que são outras complicações também que trazem uma repercussão muito grande para a vida dessa paciente. Exato. E é lindo, Pedro, que quando a gente consegue trabalhar e o luto dessas perdas, esse bebê, ele passa a ter um lugar na história dela. Por quê? Porque eu trabalho toda a despedida daquele filho. Entende? Mas era um bebê que tinha 1 semana, mas era seu bebê, era seu filho. Começo, bem fim, entende? Era seu filho. Uma história. E aí elas fazem aquele momento da despedida, sabe? De agradecer aquele filho que teve com ela por 1 semana, mas foi filho dela. Eu falo às vezes assim, você é mãe de 4. Como assim? Tem os 3 que você perdeu, esse é teu filho também. E aquilo, entende? Assim, é tão linda a carinha delas, sabe? Quando aquilo faz significado, e às vezes elas não tinham um nome, elas dão um nome para aquele filho. Eu lembrei de uma agora, linda a história. Onde ela vira no final e ela agradece aquele filho que ela só teve ali, gestou ele. E ela agradece, ela dá um nome para ele, abraça e aquele filho tem um significado na vida dela. Isso é lindo forte, demais. Né? Isso é forte. lindo. E sabe o que me encanta, doutor, nessa conversa toda? Que eu não sou da área da saúde, mas vendo a abordagem integrativa, a visão integrativa que conecta profissionais, isso realmente, de fato, assim, traz um outro patamar para a abordagem de vocês. Então, você que está em casa, psicólogo, que quer ter essa abordagem integrativa, eu convido você a conhecer a mentoria 360 graus. O link vai estar aqui na nossa bio, no Instagram e no YouTube. Então, vem ter essa linguagem integrativa, vem ter essa visão integrativa que você vai somar com outros profissionais, você vai se integrar a um time pesado de profissionais que sabem a linguagem integrativa, que vão se comunicar com você. Não é isso, psicólogo? É verdade, né? Porque aí você passa a ter todo esse conhecimento, né? Quando essa grávida chega ali no teu consultório para tratar as questões emocionais, você não está mais sozinho. Né? Você tem um exército por você, né? Exato, você tem uma equipe que está trabalhando e falando a mesma linguagem, né, Arley? É outra coisa. É coisa do século passado, vamos dizer assim, né? Eu, como obstetra médico, tenho plena consciência que não tem como andar sozinho dentro dessa assistência, principalmente com o olhar integrativo 360 graus. Preciso, sim, do apoio de outros profissionais, seja especialistas na área médica, seja também profissionais não médicos. Então, é nutricionista, é o personal trainer, ou o médico do esporte, é o psicólogo, é a enfermeira, fisioterapeuta. Nossa. Ter uma equipe multiprofissional. A gente sabe que existe um custo muito grande quando você tem que fazer tudo isso, né? Às vezes existem tratamentos para essas pacientes que também são muito onerosos.
Então, você ter uma equipe multiprofissional, fazer alguns tipos de tratamentos, muitas das vezes realmente vai ter um custo muito grande. Mas tem uma frase, me falha agora aqui quem é a autora, talvez eu até falhe um pouco na frase em si, mas é que é justo que muito vale aquilo que muito custe aquilo que muito vale. Uhum. Então, a vida do seu filho, esse seu sonho de ter o bebê arco-íris, que é aquele bebê, que o arco-íris vem depois da tempestade. Se você passou pela tempestade, do luto, da perca, aquele bebê que vem depois é o bebê arco-íris, né? Então, esse bebê arco-íris é um sonho muito grande. Existe um processo. Hoje eu estava gravando, inclusive, um vídeo que me veio de Dia da Mulher, e aí eu estava pesquisando a respeito da história do Pão de Açúcar. Então, a primeira pessoa que foi ao topo do Pão de Açúcar foi uma mulher inglesa, e me veio essa reflexão. Para ela passar por aquilo que foi em 1817, se não me engano, que desafios que ela teve para poder escalar aquele morro ali, como mulher e com todos os obstáculos. O que ela passou? É mais ou menos esse o trajeto. Você vai chegar no topo, você precisa acreditar, confiar. Não vai ser fácil, eu preciso falar a verdade para você. Mas acredite, confie, faça o que precisa ser feito, o que depende de você para poder chegar. Porque esse vale que você está hoje ou estão subindo é só uma fase, é só uma etapa. Você vai conseguir alcançar. E supere, tenha força, tenha desafio, tenha profissionais próximos de você, um psicólogo para poder te amparar, te dar o apoio necessário do ponto de vista emocional e outras partes, na verdade. Que mensagem linda, né? Linda, né? Mas hoje, um dia tão importante, né? Acho que chega a se tocar. Sim, fiquei sem voz também. Mas é muito emocionante. É uma área, sim, que me despertou muito, porque dentro da nossa profissão a gente sempre busca realmente impactar o máximo possível e da melhor forma possível. É verdade. E atuando com esse público, é o público que a gente consegue perceber o quão que a gente pode fazer realmente a diferença na vida delas. É verdade, é verdade. Né? E eu queria que você encerrasse, Arley, falando, né, o que essa mulher, né, que um dia pretende ser mãe, né, o que ela já pode começar a fazer, né, em termos de prevenção, porque às vezes a gente trabalha na outra ponta, né, cuidando, tratando, resolvendo o que já aconteceu. Né? E se nós começarmos a trabalhar na ponta de cada prevenção, né? O que você diria para essa mulher aí em termos de prevenção de hoje que ela já pode começar a fazer, porque afinal de contas esses óvulos já estão ali dentro dela. Exatamente. Os filhinhos já estão ali. Exatamente, esses óvulos já nascem com eles e só vão diminuindo com o tempo realmente, e diminuir em quantidade e também em qualidade. Isso é um ponto que a gente precisa comentar aqui, enfim, que a mulher precisa ter atenção nesse aspecto aí de fertilidade em si. Não tem como falar de estilo de vida. A base. Você precisa, nós precisamos cuidar da nossa base de saúde e dos pilares do estilo de vida, esses 4 pilares que eu comentei. Ter uma dieta de qualidade, evitar alimentos processados, industrializados, que isso causa mais inflamação. Um perfil de dieta, assim, é claro, você precisa ter um nutricionista para te acompanhar e fazer uma orientação de acordo com a sua necessidade. Mas existe uma dieta mediterrânea, que é uma dieta que tem um perfil muito interessante, uma boa parte das vezes, de promoção de saúde, fazer exercício físico com um profissional capacitado, personal da área do esporte, acompanhar com cuidados em relação ao sono e em relação à ansiedade, ao estresse, com um profissional também capacitado e que tenha uma expertise principalmente para essa área. A gente entende que nós temos uma formação generalizada e como generalistas ali dentro da nossa formação, da graduação, mas quanto mais nichado e mais especializado o profissional mais preparado esse profissional na sua área ele vai ser para poder ter a sua abordagem. Então procure sim para o psicólogo, personal nutricionista que tenha uma expertise voltado para a área de fertilidade, para a área de gestação, para você ter o melhor suporte possível dentro desses pilares do estilo de vida. Maravilha. Incrível, né? Então, pessoal, você que se familiarizou com o tema, que sabe alguém que está passando por algum tipo do que foi relatado aqui no podcast, caminhe o link, ajuda essa mulher, tenho certeza que ela vai ver esse podcast inteiro, alguma coisa aqui, ela vai se familiarizar, vai se tocar e principalmente vai conseguir ajudar ela. Não é isso, Aline? É verdade. E você que adorou, né? Tá aqui assim, nossa, eu preciso de um Dr. Arley para poder cuidar de mim, preciso disso. O Arley, ele atende em São Paulo, né, Arley? Perfeito. Ele atende em São Paulo e também atende online. Isso. Não atende? Atendimento. Todo o Brasil ele tem atendimento online, ele tem atendimento presencial em São Paulo e tem o Instagram do Arley. Fala aí, Arley, eu tenho o Instagram pro pessoal.
Olha, meu Instagram, o nome dele não ajuda muito, né? Mas vou ter que soletrar por conta do nome, aí já não é uma questão muito Eu marco aqui embaixo, doutor. Pode Você deixar. marca, Eu pronto, marco. obrigado, marca, Pedro. pode Então vai deixar. estar Eu marco. Pedro na tá aí. descrição aqui do vídeo. É um @dr.arleycleverson. Aí aqui embaixo você vai ver direitinho como é que é a escrita. Com conteúdo sempre de qualidade, com embasamento científico, né? Para poder ajudar você, mulher, para ter essa saúde física, mental e também espiritual. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom, né? Demais. Ficamos super felizes com a sua presença, doutor. É incrível esse divisor de água que você faz na vida da mulher. Eu Parabéns agradeço mesmo. mais uma vez o convite. Uma honra, um prazer. Espero ter ajudado quem assistiu a gente nesse tempo que a gente ficou aqui. Obrigada, meu amigo. Valeu. Obrigado, doutor. E estamos mais uma vez aqui, né, na Psicóloga. verdade. E aguardem aí que daqui a pouco a gente lança mais um episódio do podcast do Pod Integra, não é isso? Exatamente. Daqui a pouco tem mais coisa boa para você.